Irmãos, como muitos de vocês, a princípio, eu não fiquei ansioso ou preocupado. A Tereza ficou mais no começo do que eu. A gente começa a ouvir vozes aqui, vozes ali, movimentação aqui, movimentação ali, e fica triste com a afronta que muitas vezes lançam contra a igreja e a ousadia de pessoas que não querem saber do Senhor e lançam exércitos contra nós. Eu vi um vídeo, por exemplo, de uma senhora, vi 2 vídeos de 2 pessoas praticamente endemoniadas, uma no ônibus e outra numa praça, afirmando do número de demônios que estavam lutando contra a nação. E no sábado eu não conseguia orar. Eu oro sempre pela manhã e eu oro todo dia. Pela manhã eu leio a Bíblia, depois oro e passo algumas horas com o Senhor. E sábado de manhã consegui ler a Bíblia, mas não consegui orar. E o que aconteceu? À noite, eu falei, não, Senhor, eu tenho que orar. Eu estou angustiado, não sei nem como orar hoje. E eu comecei a orar, porque orar é só começar. Coçar e orar é só começar. Então, eu comecei a orar e comecei a perguntar ao Senhor por que tudo isso, o que estava acontecendo, o que queria acontecer e o que Ele tinha para dizer para a igreja, para mim e para a igreja. E Ele me disse como orar nos tempos difíceis. E Ele disse assim, exatamente, quando você não entender o que está acontecendo, quando você não entender a situação pela qual você está passando, eu vou te ensinar a orar. E Ele disse, para orar, você precisa, nesses tempos, saber de 3 coisas que Ele chama de princípios. O primeiro princípio que Ele me passou é o princípio da sabedoria, da soberania de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 30. E Ele me falou da soberania dele. A igreja precisa saber que a minha soberania, ela é absoluta. Disse no primeiro livro de Reis, no versículo 30. (29, 30). Que história que é essa? Salomão, o rei estava morrendo, o rei Davi, e um filho dele chamado Adonias se levanta, reúne o comandante do exército, o sacerdote e um monte de amigos e faz um banquete para se declarar rei no lugar de Davi. E essa passagem diz: então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar.
Irmãos, o princípio da sabedoria é o seguinte: não há como contrariar a vontade de Deus. Deus já havia escolhido Salomão, e que toda a aparência daquele momento era que um outro rei se levantava, um rei que se levantava no lugar de Salomão, e ele tinha tudo. Ele tinha o chefe do exército, ele tinha o sacerdote que ungia o rei, ele tinha toda a guarda ao lado dele, e ele tinha os principais autoridades reunidas para se declarar rei. Mas Davi se levanta e diz: não, o Senhor, ele prometeu que Salomão é que seria rei. Veja que não há para contrariar os planos de Deus. Quando Deus estabelece, quando Deus firma a sua vontade sobre uma determinada situação, ninguém consegue contrariar a vontade de Deus. E se vocês lerem mais para frente, no capítulo 2, no versículo 13 a 20, Salomão não só assume como rei, e no capítulo 13, até no capítulo 2, 13 até o capítulo 25, conta o que aconteceu com aquele que iria usurpar o trono de Salomão. Era o seu irmão Adonias, seu meio-irmão. Ele queria ser sucessor de Davi contra a vontade do Senhor, e ele então é morto. O segundo é Abiatar, que fez conspiração com Adonias. E o que acontece com esse sacerdote que ia ungir Adonias como rei contra a vontade do Senhor? É declarado aqui que ele é excluído do sacerdócio, e nunca mais nem ele, nem pessoas da sua família puderam exercer o sacerdote. E Joabe, o comandante do exército, aliás, ele era ex-comandante dos exércitos. Ele ajudou Adonias, ajudou Abiatar, e mesmo não sendo mais comandante dos exércitos, ele foi lá para mostrar a autoridade e todos pensarem: ele está com um exército muito grande. O que acontece com Joabe? Ele é morto pegando no altar. Ele é morto ali mesmo. E havia um outro que havia amaldiçoado o ungido do Senhor, Davi, no passado. Ele havia amaldiçoado Davi, e ele achava que, como Davi estava sendo traído pelo seu filho Absalão naquela época, ele falava: Deus se abandonou, então eu posso xingar à vontade, e amaldiçoa Davi. Esse daqui, Simei, também é morto por Salomão. 4. O que queria usurpar o trono, o que queria usurpar a igreja, e o que queria usurpar o exército, e o que amaldiçoou o ungido do Senhor. E Deus então age com poder, e ele mostra que quando ele planeja, ninguém há de contrariar os seus planos. O princípio da soberania. Irmãos, nós temos que sempre pensar que Deus é soberano. Tudo que pode acontecer, vai acontecer debaixo da soberania de Deus. Quando começar os tempos muito difíceis nessa terra, quando começar a aproximar o tempo do anticristo, não se esqueçam: Deus ainda é soberano dessa terra, e Ele cuida dos seus ungidos.
Ele cuida de cada um de nós. Não importa a situação, não importa a situação que você está passando, não importa se você não entenda toda a situação, porque é muito complicado. Como queria imaginar que um filho, Adonias, que aquele que foi comandante e lutou com Davi, aquele que era o sacerdote do Senhor e portanto recebia do Senhor palavra, como que podia imaginar que esses iriam querer contrariar as ordens do Senhor, queriam trair Davi? Como imaginar isso? Então deve ser uma coisa bem intrincada, uma coisa assim que ninguém poderia imaginar. Tanto que Davi estava na cama e Batseba chega, e o profeta também chega e fala para ele: você sabe o que está acontecendo, Davi? Não, eu não sei. Passou tudo debaixo do pano, ninguém sabia o que estava para acontecer. O plano veio de repente, mas Deus mostra a sua soberania, e Ele mostra no momento certo, não antes, não depois, mas naquele momento em que a coisa ficou clara e Deus agiu. Primeira coisa que nós devemos entender em qualquer tempo, principalmente em tempos em que a gente não entende toda a situação, nesses tempos nós temos que lembrar: Deus está no controle. Amém. O segundo princípio que Deus me ensinou ontem à noite foi o princípio que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de 13 a 20. Primeiro livro de Samuel 15, de 13 a 20. Ele ensinou a respeito do princípio da obediência. Princípio da obediência. Nós temos aqui uma situação que Saul se vê numa batalha e ele fica com medo, porque ele não havia recebido do Senhor as instruções. Mas Samuel já tinha passado para ele as instruções, tinha dito para ele aguardar, que eles iriam fazer um sacrifício juntos. E Saul não obedeceu, e como Samuel demorava a chegar, ele mesmo fez o sacrifício. Primeiro livro de Samuel 15, 16. Então disse Samuel a Saul: espere, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequenos aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor em esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, pois que não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o seu caminho, pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei, e os amalequias, e destruiu totalmente. Mas no versículo 22, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que te obedeça a sua palavra? O segundo princípio, irmãos, após a soberania, é a obediência. Nós não podemos nunca, jamais, em situação nenhuma, desobedecer ao Senhor. Nós temos que nos obedecê-lo totalmente. Nós temos que obedecê-lo, e para obedecê-lo nós temos que saber a vontade dele. A igreja anda displicente, negligente em oração, e o Senhor tem falado. Nos dias difíceis, irmãos, você poderá não ter nem condições de ler a Bíblia mais. A obediência é sua. Você precisa saber grandes porções da palavra, lembrar do que o Senhor disse. Você precisa
ter uma disciplina de oração constante, Amém. porque vai ser tempos difíceis. Obediência ao Senhor é melhor do que sacrifícios e ofertas ao Senhor. O princípio da obediência é essencial para superar esses tempos de dificuldade. O princípio da obediência é um princípio tão importante quanto reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus. E Saul perdeu o reino porque não obedeceu ao Senhor. E você vai falar, mas foi tão pequena a desobediência dele? Foi pequena nada, irmãos. Não existe desobediência pequena para o Senhor. Não existe. Deus não gosta da negligência. Deus não gosta de crentes que fazem tudo menos orar, menos ouvir a voz dele, menos estar com ele, pelo menos alguma hora por dia. E ele vira, o Senhor vira para os seus discípulos um pouco antes da sua morte: vocês não conseguiram orar nenhuma hora comigo? Não? Irmão, você acha que vai ser diferente quando você estiver passando para as mesmas aflições que Cristo passou? Você não orou? Você veja como as situações deixam a gente tão ansiosa que sábado eu não consegui orar de manhã. Até que o Senhor me disse: você tem que ir lá orar. E Ele falou isso comigo. Irmãos, a obediência é melhor do que você trazer dízimos. A obediência é melhor do que você tomar santa ceia. A obediência é melhor do que você trazer ofertas para a igreja. A obediência é melhor do que você ajudar os outros por aí. A obediência à palavra do Senhor. E o que Ele diz sobre os últimos tempos? Vigiar e orar. Santifica a tua vida e ore. O terceiro princípio é o que está em Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 23. Lucas, é Lucas e não Braille. Lucas 12, 16 a 23. 12, 16 a 23. É uma parábola. Eu já tive a ocasião de pregar nessa parábola num ano novo. Não sei se foi o ano novo de 2019, acho que foi 2019 ou 2020. E eu orei e fiz uma pregação nessa passagem. Qual que é essa passagem? É aquela parábola de um homem que produziu muito no seu campo. E ele pensava com ele mesmo: onde que eu vou recolher toda a minha riqueza, os frutos que eu consegui? E ele disse assim: farei isso, eu vou destruir os soleiros que eu tenho, reconstruo novos, maiores, e recolho todo o produto do campo. Então eu direi à minha alma: olha a presunção desse homem, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Irmãos, o terceiro princípio é: quem que você reconhece que é Senhor real na sua vida? É você? Reconhecimento, irmãos. Reconhecimento traz uma série de efeitos. Você é grato a Deus todos os dias. Você reconhece que Ele é que está cuidando de você. Você reconhece que Ele que está do teu lado. Você reconhece as promessas dEle na sua vida. Você reconhece quem Ele é para você realmente. Reconhecimento, o princípio do reconhecimento de Deus em você, do seu relacionamento. Esses três princípios
soberania, obediência e reconhecimento, eles têm que estar presentes quando você for orar, irmãos. Você tem que lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Você tem que lembrar da obediência e se você está, você vigia e vê se você está obedecendo ao Senhor. E reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você ainda há de ser, isso tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Não é porque você, pelos seus esforços, pode tudo. O único que pode, irmãos, é Ele. E daí você está pronto para orar. E a oração que eu trago para vocês é uma oração que várias vezes nós trazemos aqui, que está no livro de 2 Crônicas, conhecido, capítulo 14, versículo de 9 a 12. O que diz? Aqui, irmãos, esses versículos trazem 4 coisas. Quem é o teu inimigo? Qual é a tua condição? Onde está a tua arma? E reconhecer a batalha. Vamos ver. Zerá o etíope, 2 Crônicas 14, de 9 até 12. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros, e chegou até Maressa. 1 milhão de pessoas, irmãos. Israel nunca teve um exército de 1 milhão. Principalmente depois que se separou Judá e Israel, o Reino do Sul. O Reino do Sul nunca teve 1 milhão. Nunca teve 1 milhão de soldados. Então ele olha para aquilo lá, ele fala: eu tenho 300 mil homens, como que eu vou lutar contra eles? Eles têm carros, eles estão super armados. Ele então precisava entender primeiro a situação. Qual é a minha situação? E o Senhor mostrou para ele: a tua situação é que você tem um exército que é 3 vezes maior que você. Você percebe essa situação? Talvez aqui a situação que nós estamos passando, nós estamos falando: poxa, mas o mundo inteiro está contra o Brasil. Os exércitos são muito grandes. Então a primeira coisa que Deus mostra para ele: olha para o teu inimigo. E agora tem acontecido de pessoas endemoniadas falar: nós somos 700 mil que viemos para cá para destruir essa nação. O inimigo é forte. O inimigo realmente é forte. O inimigo é grande. O inimigo é imenso. E vai ter situações futuras que você vai ver isso. Você achar que você está perdido, porque o inimigo é grande. Então, o rei olha para aquilo, o rei Asa, e fala: Senhor, que baita inimigo está aqui. Versículo 10. Asa saiu contra eles e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou o Senhor, Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: além de ti, ninguém há que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele declarou a soberania de Deus. Ele falou, ele olhou para a sua condição e falou: sou fraco, Senhor, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Ele olha para o Senhor mostrou os inimigos, e ele viu que realmente era muito grande para ele. E ele olha então para o Senhor e fala: estou fraco, eu reconheço a minha condição, Senhor,
Eu reconheço que eu não consigo. Eu reconheço que eu não posso. Isso basta para o Senhor. Porque quando nós não podemos, irmãos, é daí que Ele age. Amém. Quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque o Senhor vem na nossa ajuda. Então, em oração, você olhe para os seus inimigos e não pense que eles são fracos. Eles são fortes. Olha para a sua condição e vê a sua condição. Você é fraca. Nós sabemos que somos fracos. Basta uma notícia e você cai em depressão, e você fica ansioso, e você fica caído. Mas então aí o Senhor ensina a orar. Olhe para mim. Tem um sermão muito bonito, que é o sermão da conversão de Charles, como chama aquele presbiteriano? De Spurgeon. Ele uma vez foi numa igreja e ele não era salvo. É que estava chovendo, ele entrou, e aquele dia quem veio pregar, o pastor tinha faltado, estava muita neve. E o pregador era um membro da igreja que apenas leu um versículo. E o versículo que ele leu estava em Isaías: olhai para mim e sede salvo. Ele foi salvo com esse versículo. Ele reconheceu que Deus é um Deus soberano. Amém. A oração dele continua: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Irmãos, depois que ele viu quem era o Senhor e reconheceu a soberania de Deus e o poder de Deus, o que ele declara? Ele declara exatamente isso: a minha confiança não está no que eu estou vendo, a minha confiança está no meu Deus. Nós confiamos em Ti inteiramente. E vai ter tempo, irmãos, que você vai ter que confiar só no Senhor. Quando não tiver nada mais onde você se apegar, você tem que se apegar no Senhor. Eu confio no Senhor. Ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, e Ele estará. Amém. Ele disse que cuidaria de mim, Ele cuidará. Porque a nossa confiança está nele, só nele. E no versículo, a última parte do versículo 11: Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Irmãos, essa declaração diz assim: a batalha não é minha, é Tua, Senhor. Amém. Irmãos, está na hora de nós entregarmos todas as nossas ansiedades e preocupação. A igreja do Senhor, por menor que ela seja, neste país, ela é do Senhor, vai continuar sendo do Senhor, e o Senhor continua cuidando dela todos os dias da nossa vida. E essa é a mensagem que o Senhor me deu. Amém. 3 princípios: soberania, obediência e reconhecimento. E Ele nos ensina a orar. E a oração dele se volta a esses 3 princípios. Eu sou do Senhor, o Senhor é soberano, está no controle de todas as coisas, e eu reconheço que essa não é a minha batalha, é a batalha do Senhor. Amém. Amém? E é por isso que eu li que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. No meu caso de sábado, foi à noitinha.
Muito obrigado, Senhor, pela tua manifestação na tua igreja. Que a tua graça e teu Espírito fortaleçam cada um de nós, porque nós precisamos de